Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais esta semana para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprender com os teus ensinamentos, de evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos começar. Vamos falar sobre a fé. Que a vossa fé seja mais forte que as zombarias dos incrédulos. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Para transmitir aos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Vocês sabem que nós estamos aqui nesse trabalho. Em abril desse ano, fez 3 anos. Nessa página Aura Vibração Espiritual, estamos há um ano e meio. Já estamos alcançando 2.000 seguidores, né? O que queremos agradecer, o que gostaríamos de agradecer. E o que nós falamos aqui toda semana? Toda semana nós falamos e tentamos incentivá-los sobre a fé, né? Falamos sobre a fé, falamos sobre mudança de comportamento, falamos sobre mudança de pensamento, falamos de mudança de hábitos. Parece até um pouco repetitivo às vezes, quando vocês nos ouvem semana a semana, parece que fica meio repetitivo. Mas eu gostaria que vocês percebessem uma coisa que é muito importante nessa parte do Evangelho. Está sendo citado que a fé ela precisa ser racional, ou seja, nós precisamos ter fé, mas não uma fé cega, em que alguém nos conduza, que alguém nos diga faça assim ou faça assado, que a gente sai, né, seguindo sem raciocinar. Não. Mesmo tudo que a gente fala aqui na vibração, é muito importante que vocês prestem atenção no que a gente está falando, analisem e tirem as próprias conclusões se isso serve na vida de todos vocês. Mas o principal de tudo isso que está nessa parte que eu li, que eu achei muito importante, que ela toca diretamente a nós, que estamos aqui fazendo esse trabalho, como a vários colegas, né, amigos que fazem esse trabalho pelo YouTube, pelo Facebook, em todas as redes sociais, ou até mesmo em algumas instituições. Está aqui assim, ó. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todos os problemas da vida. Então, não basta a gente chegar e falar bonito aqui para vocês, né? A gente precisa ser exemplo. Não adianta a gente sair pregando o que Jesus nos trouxe, se nós mesmos, em nossas vidas, não colocarmos em prática tudo aquilo que a gente fala aqui para vocês. Nós tentamos, dia a dia, colocar em prática aquilo que nós mesmos estamos aqui conversando com todos vocês. Né? Então nós tentamos nos transformar enquanto pessoa,
nós tentamos recorrer a uma prece quando a gente se vê passando por uma prova muito difícil. A gente tenta a todo momento, quando a gente tem um pensamento negativo em relação a alguém ou alguma coisa, a gente tenta, né, fazer uma reavaliação. Essa semana passada a gente fez o Evangelho e a gente, no nosso Evangelho, a gente se questiona muito se tudo aquilo que a gente está falando, daquilo que a gente abriu nas palavras do Cristo, se a gente está colocando em prática no nosso dia a dia. Se a gente está colocando em prática no nosso trabalho, se a gente está colocando em prática com os nossos familiares, né? Uma das coisas muito difíceis que eu acho, aliás, trabalhosa, são mudanças de hábitos. Por exemplo, a gente está numa roda de amigos, numa roda com familiares, numa festa, e de repente algumas pessoas começam a fazer fofoca, começam a falar mal de alguém. E o que a gente aprende aqui na nossa vibração e no espiritismo e em todo segmento religioso? Que a gente não deve ficar falando mal dos outros, a gente não deve falar mal dos ausentes e nem dos presentes. Nós não devemos falar mal de ninguém, nós devemos alimentar bons pensamentos e emanar bons fluidos para essas pessoas, mesmo que a gente não concorde com a conduta delas no dia a dia, que a gente não concorde com o que elas façam das vidas delas. Muitas vezes a gente não tem nada a ver com isso, mas a gente está criticando, a gente está julgando. Então, quando a gente escorrega para esse vício que a gente traz de outras vidas, a gente tem que, né, puxar aqui na memória aquilo que a gente prega aqui para vocês. A gente prega para vocês uma mudança de hábito, né? Mudar vícios por virtudes, ter uma fé inabalável, uma fé raciocinada, uma fé lúcida. Mas para isso, essa passagem está muito clara. Se você quer pregar algo para alguém, se você quer tentar passar uma ideia, uma mensagem para alguém, seja você o exemplo. E a gente tenta, a gente não é perfeito não, a gente erra muito, mas a gente já desenvolveu uma coisa muito importante que a gente chegou a essa conclusão no nosso último Evangelho. Nós desenvolvemos com maestria o esforço. Isso nós desenvolvemos. Posso falar sem falsa modéstia. O esforço é algo que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo com maestria. Todos os dias, a todo momento, a gente busca uma autorreflexão sobre o nosso comportamento e a gente, entre os familiares, a gente tenta um puxar o outro e dizer, olha, será que Jesus faria isso se estivesse no seu lugar? Na dúvida, Jesus faria isso que você está pensando fazer? Né? Então a gente se cuida no sentido da autotransformação. E eu convido vocês a fazerem isso com vocês mesmos e com os seus familiares, porque é isso que Jesus quer de nós. Que a gente tenha uma fé, que seja uma fé racional, em que eu pense no que eu estou conversando com Deus, em que eu pense naquilo que eu estou pedindo a Deus, se faz sentido, se eu tenho merecimento. Porque não adianta eu ficar pedindo nada para Deus, porque Deus não é Papai Noel, se eu não tenho merecimento, se eu não fiz por onde. Então, é muita responsabilidade, é de muita responsabilidade o nosso trabalho aqui na vibração, porque a gente tem que ser exemplo naquilo que a gente fala. A gente tem que mostrar às pessoas, e não só falar, mas não de uma forma mascarada, não de uma forma artificial. As pessoas, elas têm que enxergar em nós uma mudança de comportamento, que a gente seja exemplo para poder ter autoridade para falar com as pessoas. Senão a gente se torna falsos profetas, a gente se torna pessoas que estão agindo de má fé, porque fala uma coisa e faz outra no seu dia a dia. Então, o que eu convido a todos vocês é que, através da fé que cada um tenha em Deus, dentro da sua crença, se for a mesma que a nossa espírita, se for outra, sempre faça uma autoavaliação. Eu estou buscando, pelo menos, me esforçar, eu busco o esforço contínuo de transformação. Eu erro, mas ali a pouco eu repenso, será que eu deveria ter feito isso? Eu não me acomodo nos meus erros,
Eu tento fazer uma transformação diária, né? Uma mudança cotidiana, uma mudança com os meus familiares, ser referência para algumas pessoas em que elas, poxa, deixa eu conversar com a Cristina ou deixa eu conversar com o Sérgio, porque talvez eles tenham uma palavra de alívio, né? Para encher meu coração, porque eu estou extremamente triste. Será que que a gente está preparado para isso? A gente se questiona o tempo inteiro. E nós só estamos nesse trabalho aqui porque, além da fé que a gente tem um propósito, que é o propósito, em primeiro lugar, da nossa autotransformação. E através da nossa autotransformação, levar para vocês, né, uma reflexão daquilo que Jesus já trouxe há 2023 anos atrás. Não é novidade para ninguém. Não tem nada novo nisso tudo que a gente fala aqui. A única coisa que tem como proposta é o convite à autotransformação. Isso, ninguém vai mudar vocês, né? Ninguém muda ninguém. A gente não tem essa capacidade. Não adianta você ficar falando para o seu marido, você precisa mudar. Não adianta falar para a sua esposa, você precisa mudar, porque ninguém muda ninguém. Nós temos livre-arbítrio. Cada um muda quando acha que deve e quando se sentir tocado, né? Mas a gente tem que ser exemplo. Para os filhos, a gente tem que ser exemplo. Não adianta educar de forma ditatorial, né? De uma forma em que eu imponho para o meu filho que eu quero que ele seja assim ou assado. Eu tenho que ser exemplo. E esse exemplo ele só vai ser verdadeiro quando meu filho observa minhas atitudes e ele começa a sentir que eu sou confiável, que ele admira o que ele está vendo. E a mesma coisa aqui na nossa vibração. A nossa proposta com vocês é, na nossa própria mudança, junto com vocês, e convidá-los a fazer essa mudança através de uma fé raciocinada. Você tocou no ponto que eu ia justamente falar. Fé raciocinada. É o que me move o Espiritismo. Não fé cega. Primeiro que é o veículo, né? É a linha que nos liga diretamente a Deus. Primeiro eu tenho fé em Deus. E depois em mim. Não depositar uma fé no outro. Eu tenho fé que o fulano vai fazer isso para mim, eu tenho fé que o ciclano vai fazer aquilo. Não. Fé primeiro em Deus. É que Ele me dê força. Eu tenho fé, eu acredito que Ele vai me auxiliar. E se Ele não pode resolver o meu problema, Ele vai me dar as ferramentas pelas quais eu irei suportar aquela prova. E eu tenho fé em mim que eu vou conseguir. Não uma fé cega. A gente brinca às vezes, né? Porque eu tenho fé que se eu pular do 10º andar, os anjos do céu virão me salvar. Não. Vai cair, vai se esborrachar lá embaixo. Nada de fé cega. Sabe, tem que ser uma fé viva. Que faça sentido. Que faça sentido. Né? Acho que é muito importante essa questão de que... E não é ter a fé também, que a gente tenha fé que Deus vai resolver nossos problemas. Porque, de repente, aquele problema pela qual estamos passando é o meio pela qual nós vamos transformar nossas más tendências, o que vai nos ensinar como devo passar por aquela prova. Então, essa ligação com Deus eu acho assim, muito importante. Essa fé. Fé em Deus que eu vou conseguir. Deus vai me auxiliar e eu irei conseguir. E a gente consegue. Porque nós temos que ter uma fé ardente em Deus e depois em nós. E ser exemplo, né? Tudo que a gente passa na vida tem um propósito. E esse propósito, o objetivo principal é que a gente possa se transformar, que a gente possa mudar nossas más tendências. Mas isso a gente só faz com esforço contínuo e perseverante. Todos os dias eu me proponho a ser uma pessoa melhor. Então, se eu tenho uma tendência, eu sei que eu tenho um vício de comportamento, eu tenho uma tendência que eu observe isso. Por que eu tenho essa mania? Por que quando eu me dou conta eu estou falando mal de alguém? Por que quando eu me dou conta
eu estou invejando as coisas de alguém. Porque quando eu me dou conta, eu estou sendo agressivo com as pessoas, né? Egoísta, soberbo, orgulhoso. Então, o propósito existencial é de transformação. Então, por que eu preciso da fé? Para que eu preciso da fé? Qual é a necessidade que eu tenho de ter fé? A fé, ela é o combustível, ela é o que nos conecta a Deus. Eu preciso acreditar que eu estou sendo amparada. Eu preciso ter a certeza de que eu estou sendo amparada, de que Ele está me envolvendo, de que Ele está me empurrando para uma vida melhor. Né? O intuito, mesmo quando eu estou passando por uma prova extremamente difícil, é porque lá no fim eu vou ter uma modificação. É só a gente prestar atenção. Se nós passamos por muitos problemas em nossas vidas, ou problemas de saúde, ou problemas financeiros, ou problemas de ordem de relacionamento, de ordem pessoal, que a gente sofra muito, né? São desafios muito pesados em nossas vidas, a gente tira um aprendizado disso. A gente se transforma. É como se a gente realmente... A gente começa a se transformar em uma outra pessoa. Né? Então, se você tem uma prova com saúde, você passa a valorizar muito mais seu corpo. E você começa a valorizar a vida. Você fala, poxa vida, eu poderia ter morrido. Se eu não morri, é porque eu tenho muita coisa ainda para fazer por aqui. Então, eu tenho que valorizar a minha vida e eu aprendo com isso. O céu fica mais azul, o sol brilha mais, o mar fica mais bonito, tudo fica melhor. Né? Se eu sou uma pessoa que tive problemas financeiros, de repente eu aprendo com aquilo e eu valorizo cada coisinha que eu vou adquirindo no decorrer da minha vida. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que a fé, ela é o que nos conecta a Deus e ela é o que nos impulsiona. Mas não basta ter fé. Eu tenho que ter merecimento, eu tenho que ter propósito, eu tenho que ser exemplo. Principalmente nós aqui que fazemos a vibração, as pessoas que dão palestras, as pessoas que falam, né, sobre Jesus para outras pessoas. Primeiramente, a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que ser o exemplo. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e enxergar que a gente é aquilo que a gente fala. E não só fala bonitinho. Ai, que bonita a palestra. Que lindo que eles estão falando. Mas no dia a dia a gente não coloca em prática. Nossos familiares têm que perceber que a gente coloca em prática o que a gente está falando. Nossos amigos, as pessoas que seguem as nossas páginas, tanto no Facebook como no canal do YouTube, as pessoas que nos conhecem têm que perceber que a gente é aquilo que a gente fala. Que a gente faz aquilo que a gente fala na vibração, que a gente menciona, que a gente faz reflexões. Né? Então, isso é para todos nós. Tudo que a gente fala aqui é para vocês, mas é primeiramente para nós. Né? Então, vamos ter fé, uma fé raciocinada, uma fé perseverante e, principalmente, o esforço de transformação. É isso aí. Agora, nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos e sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas, repletas de energias de amor e luz. E agora, junto ao Mestre Jesus, vamos unir nossos corações e emanar nossos melhores sentimentos pelo nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, problemas de relacionamento, de agressões entre casais, desrespeito entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que estão internados nos hospitais, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares
com tantas enfermidades, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, proteção de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários, que sejam envolvidos em muito amor e muita luz. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos fortalecendo, curando nossas enfermidades, fortalecendo a nossa fé, para seguirmos adiante em nosso dia a dia, com amor e muita luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Peço o encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pelos seguidores, pelas pessoas que estão seguindo a nossa página, que está aumentando cada vez mais. Pelo pessoal do Facebook, Aura Vibração Espiritual. Também no YouTube, Aura Vibração Espiritual. E compartilhem o vídeo. Teve bastante curtida da semana passada, mas não teve muito compartilhamento. Então, compartilhem, porque assim mais pessoas vão ter acesso a essas mensagens de amor e de esperança que a gente faz aqui toda semana. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Uma ótima semana, até semana que vem.